quantidade de brasileiros com dívidas em atraso nunca foi tão grande. Mais de 63 milhões de devedores, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito. Mais de 7% deixaram de pagar até o básico, como contas de água e de luz, onde os juros são menores. Significa que as pessoas estão gastando o que ainda não ganharam e depois não podem pagar. O desemprego está alto e os juros também. A cultura do consumismo e da falta de planejar as finanças pessoais e familiares também contribui para essa situação. Bom, então vamos discutir uma situação aí que envolve 40% da população adulta. Nós convidamos a juíza de Direito Caroline Santos Lima, que é coordenadora do Sejusc, Superendividados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O Sejusc é um centro judiciário de solução de conflitos e de cidadania. Convidamos a Flávia Ávila, que é economista comportamental da ESPM e fundadora da consultoria Behavior Lab, do site economiacomportamental.org. E também o Flávio Borges, que é superintendente de finanças do SPC Brasil. Eu gostaria de convidá-los a assistirmos todos. Nós somos a um local onde as pessoas recebem informações sobre educação financeira e fomos conversar com ex-inadimplentes. Vamos ouvir o resultado dos depoimentos deles. A gente não está acostumado a lidar com reserva financeira, a gente não tem educação financeira nem na escola, nem em casa, nossos pais não sabem, ninguém sabe. Então, eu desde cedo tive que lidar com alguns baques onde eu me senti impotente. Eu achei que eu não fosse dar conta e ter essa acessibilidade de educação financeira é muito importante e necessária para todo brasileiro que está acostumado a achar que o dinheiro vem só para pagar conta, né? Normalmente todo mundo busca muito um emprego, busca muito passar em um concurso, busca muito ter um determinado emprego. E quando tem esse emprego, tem um salário, mas quando recebe esse salário não sente o valor dele, porque ele já está comprometido, ele já está sendo gasto com coisas que não trazem qualidade de vida. Isso faz com que a pessoa se sinta muito frustrada. Eu me senti assim também nesse momento. No meu caso, a minha escolha foi, poxa, eu tive que vender meu carro para ajudar minha mãe a pagar uma cirurgia e mesmo assim não consegui. É extremamente frustrante, porque você às vezes não consegue nem dormir direito, porque você sempre fica perguntando assim, de onde eu vou tirar o dinheiro, será que eu vou precisar pedir emprestado para alguém, de onde será que eu vou tirar essa quantia? Eu via que os meus maiores problemas era imediatismo, querer parcelar compras, e eu percebi que isso seria resolvido se eu mudasse meu comportamento. Casos bem típicos, senhora juíza. É o que acontece todo dia, né? O que chega às portas do Poder Judiciário. A gente tem tentado trabalhar, né? Melhorar a vida dessas pessoas, tentar uma solução mais adequada. O que a gente vem percebendo é que a sentença judicial, uma ação que a pessoa juíza e recebe uma sentença, ela por si só não resolve o problema. Na semana seguinte, tem uma outra dívida, a pessoa vai novamente ao Poder Judiciário, o problema vai se avolumando, as pessoas deixam de dormir, adoecem. Então a gente tem que pensar soluções mais definitivas, né? Não só a partir do Poder Judiciário, mas políticas públicas, né? Legislação. Na verdade, falta tudo quando a gente fala de superendividamento, né? Mas na origem está comportamento, né, Flávia? Com certeza, né? Na verdade, a gente tem algumas tendências de comportamento que, além de ser uma tendência do ser humano, que é querer o imediato, no futuro tudo será lindo, né? A gente não tem uma visão tão clara do futuro. E aí a gente ser tão importante, né? Parece que é mais importante que o ser, né? Com certeza, né? Você mostrar, e seu meio, inclusive, está mostrando, na verdade, que isso é normal, ou seja, é importante. Então, o que a gente faz? A gente se espelha no outro como se fosse certo. Então, realmente, o comportamento humano, a gente tem muitas variáveis que estão afetando aí para incentivar, infelizmente, que assim se divide e não tem esse conhecimento, como a Caroline falou, do conhecimento, na verdade, de educação financeira desde pequeno, né? Porque a gente ensina realmente desde pequeno. Então, a gente não tem ainda, não recebe essa informação tão pequena. Assim. Claro. A gente vem observando esses indicadores de inadimplência e fazendo pesquisas sobre o perfil desse inadimplente no Brasil. E é claro que a crise econômica, o desemprego, né, a baixa renda da população contribui muito para que esse número esteja como está. Estamos aí com mais de 63 milhões de pessoas negativadas no serviço de proteção ao crédito. Mas
entre as classes mais altas, esse problema de superendividamento também é muito comum. Então a gente não pode colocar só na conta da crise. Tem uma questão cultural, como a professora acabou de dizer, que é profunda, é difícil de ser mudada e que é a chave para a gente começar a melhorar esse quadro aqui no Brasil. Eu estou lembrando agora o que me dizia um amigo que já morreu, cantor Silvio Caldas, conhecido por todo mundo. O Silvio dizia assim: eu durmo bem, quem não deve dormir bem é o meu credor. O credor, e é tão sábio isso, porque o devedor tem que pensar sempre que o credor tem vontade de receber e que por isso ele tem chance de negociar para baixar juros que às vezes são escorchantes, né, são muito elevados. Então, assim, o credor ele está querendo receber, então o devedor tem que aproveitar isso. Vamos ver quem são os credores? Vamos ver aí nessa tela. Segundo o SPC, né, o banco é mais da metade dos credores, depois vem o crediário, 18%. Veja só, serviços de telefonia, TV por assinatura, internet, 14%, e os básicos ainda são 8%. Básicos aí deve ser água, luz... Água, luz, telefone, conta de consumo. Pois é, conta de consumo. Onde o juro é mais barato, por isso as pessoas vão deixando. Acaba não deixando muito, porque há o corte. Se a pessoa não paga a conta de água, de luz, há o corte, né? E a dívida a gente vê que ela está cada vez mais bancarizada, ou seja... seja para comprar no supermercado ou para fazer qualquer outro tipo de gasto, a pessoa recorre a um cartão de crédito, a um CDC, que é provido pelo banco. E a Constituição fala em juro, né? Tem um juro nominal lá, mas nós temos juros estratosféricos, né? Principalmente... Os maiores juros do mundo, né? O spread bancário no Brasil é considerado o maior do mundo. E isso faz com que as dívidas vão se avolumando, né? E o argumento do credor é que exatamente cobra alto juro porque os devedores duvidosos são muitos, né? Pois é, mas a participação dos bancos, né, na criação dessa dívida é considerável, né? A baixa disposição para renegociar. Pois é, como é que a senhora negocia com um poder que é um banco? O que a gente vem trabalhando é exatamente isso. A solução adequada para o conflito passa pela negociação, né? É preparar esse devedor para que ele possa participar, sentar à mesa, negociar e aí se sentir responsável pela solução do conflito. Porque aí o comprometimento com esse pagamento, ele é maior, né? A pessoa pensa, poxa, eu me comprometi, né? Eu renegociei, eu consegui uma condição melhor, então eu vou honrar. Isso aí tem uma repercussão positiva para o Poder Judiciário, porque esses conflitos solucionados dessa forma, eles não retornam, né? Diferentemente de uma sentença que quando põe fim ao conflito, a gente sabe que se não puder ser cumprida, no dia seguinte o credor está batendo lá, olha, eu quero executar o que foi decidido, né? Então é muito complicado, é uma verdadeira bola de neve. A legislação não ajuda muito, né? A gente tem uma legislação de defesa do consumidor de 1990, né? A estabilização econômica veio depois, lá depois de 94, e não tem nada nessas normas que falem do superendividado. A gente tem uma questão do direito à informação, a dignidade da pessoa humana na Constituição, mas que fale dessa questão do superendividamento, como tem que ser a publicidade, como é que tem que ser o contrato, nada disso. Então o Poder Judiciário vai recebendo as demandas, né? Flávio, eu conheço alguns casos que são patológicos. A pessoa compra a não mais poder, literalmente, e depois não sabe nem o que fazer com o que comprou. É uma certa doença, né? Com certeza. E a gente tem, na verdade, essa questão do parcelado. Na verdade, é normal você ver os outros endividados. Então, desde muito nova, a pessoa já pensa que aquilo ali é muito natural para ela. E a gente tem um grande desafio, que é quando a gente está em crise, ou seja, a gente está emocionalmente abalado, a gente quer se livrar da dívida, né? Então, na verdade, a gente aceita qualquer coisa, a gente não negocia tão bem. Então, a gente tem outros fatores que estão afetando para que a gente não saia tão bem também e isso vire uma bola de neve e volte depois. Então, renegociar bem, discutir com pessoas experientes, tudo é ouro nesse caso, porque você, além de você saber menos, porque a nossa população sabe, você também, na verdade, está abalado ali com a situação e tende a tomar decisões menos racionais, que a gente diz, menos conscientes. Meio no desespero. Agora eu ouvi o Flávio falando do gringo que chega na farmácia, faz uma compra de 150 e a balconista pergunta se quer parcelar em 3 pagamentos sem juros. É uma coisa que é meio jabuticaba, né? Só tem no Brasil, que é esse parcelamento sem juros no cartão de crédito feito mesmo para compras de baixíssimo valor. É uma coisa que estimula a compra por impulso.
Porque a pessoa não pensa nos R$150, ela pensa em 3 vezes de 50 ou em 10 vezes de 15, né? No limite. Na prática, no imediato, ficou valendo 1/3 ou ficou valendo 1/5. Exato, e aí ela vai comprometendo a renda, né? A gente sabe que as pessoas compram por impulso mesmo, por muitas razões de identidade, porque ela quer aquele produto que vai fazer ela ficar bonita, né, ou aquele produto que vai fazer ela se encaixar num determinado grupo social. Seja feliz, compre tal coisa. Seja feliz, compre tal coisa, e aquele cartão de crédito que dá aquele parcelamento sem juros de maneira super cômoda, acaba contribuindo. E o ser humano tem a questão de você não somar esses parcelamentos, né? Então, no futuro, você receber um aumento, no futuro tudo vai acontecer de lindo, né? A gente é muito otimista. Então, você não soma aquele carro com aquela questão, com a moradia, então o todo é muito difícil de visualizar. Compre agora e pague no futuro. É por isso que as legislações europeias, que já estão mais avançadas que as nossas, estabelecem aquele prazo de reflexão, né, para evitar exatamente a compra por impulso. Então, vou contratar um crédito, por exemplo, a dívida vai ser elevada, né, vai durar aí por alguns anos. Não, então não é de imediato, aquela conversa, né, não, tem que ser agora porque vai mudar a tabela, se não resolver agora, amanhã é diferente. Não, então vai para casa, vai refletir durante 3 ou 6 dias, dependendo do país, e aí volta. E aí nem sempre o contrato é realizado, porque às vezes a pessoa compara com outro banco, né, conversa com a família, troca ideia com algum especialista, e aí forma uma opinião um pouco mais avalizada, né? Vamos dar uma olhada nos prazos, a gente está falando em parcelamento de dívida, nos prazos dos endividados, dos inadimplentes. 8% só estão devendo por 3 meses, com 3 meses de atraso, 3 meses além do vencimento. 7% em 3 meses e meio ano, 180 dias. 11% entre 180 e um ano inteiro, 360 dias de dívida vencida. Tem gente 39% acima de um ano do vencimento, dívida já vencida. E 35%, é muita gente, acima de 3 anos. Né? Aqueles que estão acima de um ano, de um modo geral, dá 74 por mil, 3/4 dos inadimplentes. E após, quando essa dívida vai se aproximando dos 5 anos, há uma tendência da pessoa desistir de pagar. Por quê? Porque no SPC ela não fica por mais de 5 anos. Então muita gente se engana e acha que após 5 anos a dívida desaparece, o que não é verdade. Porque o credor continua tendo o direito de cobrar essa dívida, principalmente se ele já entra com a ação, né? Sim, ela pode continuar rolando. Prazo já não... como é que se chama? Já interrompe a prescrição. Já interrompe a prescrição. Né? Então ele sai do SPC, mas você tem uma ação, né, de execução, uma ação de cobrança rolando na justiça, e a pessoa fica com o relacionamento dela com o credor comprometido. E não é uma dívida gigantesca. A gente está vendo aí o valor médio do saldo devedor, R$1.500. E se for só com o credor, que o relacionamento ficasse comprometido, né? Mas as dívidas, a gente sabe, a Flávia deve entender bem dessa área, abalam todos os relacionamentos, né? Com a família, com os amigos, com vizinhos, Sim, né? Muitas vezes dentro da família vai pedindo empréstimo para parentes. E aí fica uma relação complicada. Né? Aumenta a violência, né? Conflitos. Tem o idoso também. O idoso, às vezes, quer dar um presente para o neto e aí, né, recorre ao crédito para poder, daí começa a se endividar numa situação que já é de hipervulnerabilidade. A gente está vendo idosos aumentando a dívida. Muito. A facilidade de consignar, né, na própria aposentadoria, o pagamento. A maior parte dos consignados são idosos. E tem os filhos também, exatamente. Os filhos têm uma influência gigantesca de pedir esse dinheiro, né? A pessoa já tem uma segurança ali. Uma geração de vida mais fácil. Aumentando. Eu acho que a questão dos prazos também tem uma questão de mudança de hábito. Então a pessoa já está 3 anos endividada, ela já acostumou com aquilo no dia a dia, ela já acostumou com aquelas restrições. Por isso é mais fácil ela pagar no início, porque ela está com aquela preocupada, com o nome sujo, aquilo ali está virando constrangedor. Depois de um tempo também existe uma questão comportamental mesmo, que a pessoa se acostuma um pouco com aquilo ali e deixa de ser tão novo para ela. Então acho que a gente tem um grande desafio, o Flávio deve ver assim, de conseguir atuar no início para que isso não gere já um comportamento mais padrão para a pessoa e não
né? Não tem o sofrimento imediato. E o pior é que tanta gente assim já não é mais um padrão de pessoa, um padrão de nação, né? De nação. 41% da população adulta, e em algumas faixas etárias, aquela faixa, né, entre 25 e 40 anos, vamos pegar duas faixas, se aproxima mais dos 50% da população, em algumas faixas ultrapassa os 50%, que é justamente na idade ativa que o sujeito está ali tendo filhos, constituindo família, fazendo as principais aquisições da vida, ele acaba perdendo o controle, se endividando. A gente pede participação das pessoas no Twitter, que nos mandem perguntas para a gente responder aqui no estúdio. Eu gostaria de mostrar uma pergunta do Daniel Furtado de Oliveira Esteves. Como não se tem obrigatoriedade de ensino de economia doméstica nas nossas escolas, ele pergunta, preparar e instruir o nosso futuro é mais seguro para evitar muitas dessas discussões. Juíza, tem já, né? Perfeita a colocação dele. O Banco Central do Brasil tem uma área específica que trata da economia nesse sentido, né, da educação financeira, e aí já se conseguiu implantar na educação básica a obrigatoriedade desse ensino. Algumas escolas particulares já vêm adotando, mas para essa geração, que não pode ser a geração perdida, né, existem instituições que dão essa assessoria. O próprio Tribunal de Justiça de diversos estados tem núcleos de atendimento para receber essas pessoas e passar informação de qualidade, para evitar exatamente isso. Eu acho que a geração que está na escola hoje, daqui a 20 anos, 25 anos, talvez não passe por isso, porque já vai ter essa informação de qualidade na idade que a gente mais absorve, né, que é a infância, e começa a repercutir também para os familiares. Isso é muito importante. Tem alguns experimentos que mostram, inclusive, realmente criança, você não só falar o que deve fazer, mas como a gente fazer em casa, de separar esse dinheiro para poupança, esse dinheiro aqui é para o sorvete. Então, assim, como você criar uma dinâmica em casa bem prática para que aquilo ali vire um hábito, um comportamento. Então, agora a gente tem a educação financeira, que é a reflexão, e os filhos também têm um impacto muito grande nos pais, né? Então, acho que hoje em dia a gente tem essa influência positiva. Então, como é que você consegue educar os filhos para que também eles comecem a fazer desde o início e ainda influenciem as pessoas ao redor dela, né? E é muito esperto querer mudar isso a partir das crianças, né? Muito astuto por parte de quem pensa essa educação desde o berço, né? Essa geração que já está aí com seus 40, 50 anos, viveu o período de hiperinflação no Brasil. Que o sujeito recebia o salário... 5.000% ao ano, só para lembrar. Pois é. Ele recebia o salário, corria para o supermercado, para o hipermercado, enchia a despensa, ou seja, ele convertia aquele dinheiro o mais rápido possível em bens de consumo, né, porque o dinheiro ia perder valor rapidamente. 84% ao mês. Exato. Então, assim, quem cresceu com essa verdade embutida tem muita dificuldade de fazer essa separação, né, que a Flávia acabou de falar, né, de você reservar aquela história de transformar a poupança num gasto fixo. A pessoa gasta depois de poupar e não poupa depois de gastar, né? Isso é uma quebra de paradigma, mudança que tem que ser promovida para quebrar essa roda. Agora a gente está falando de novas gerações de crianças, eu quero prometer mostrar logo depois dos comerciais. Nós fomos a uma escola particular de Brasília que tem na grade da escola, no currículo, a educação financeira. Vocês vão ver que maravilha o depoimento das crianças, logo depois dos comerciais. Estamos falando aqui no programa de um país de endividados e, como prometemos, vamos ouvir depoimentos de crianças de uma aula de educação financeira numa escola particular de Brasília. Elas nos ensinam os 4 Gs da sustentabilidade. Gerar, gastar, ganhar e guardar. Porque são super importantes para você conseguir administrar o seu dinheiro. Antigamente ela comprava cada coisa de cada loja. Aí, hoje, ela não compra tanto assim, porque eu falo pra minha mãe que depois da gente comprar passagem pra viajar e ter essas coisas, a gente precisa de dinheiro pra economizar. A gente também tá aprendendo os desejos e as necessidades. Os desejos são coisas que a gente quer, porém não precisa. E as necessidades são as coisas que a gente precisa pra gente viver. Eu ganho R$30. Eu pego R$15 e guardo no meu cofrinho e R$15 eu gasto no lanche da escola.
Ponto alto desse programa, esses depoimentos, Flávio. É incrível. A gente espera, quem sabe daqui a 20 anos, a gente falar menos de inadimplência. Os resultados disso. Os resultados disso, né? Um ambiente mais saudável, sob o ponto de vista financeiro. Lá no SPC Brasil, a gente fala muito do cadastro positivo, que está tentando ser aprovado agora, né, na Câmara, no Senado. Essas crianças aí é capaz de fechar o SPC. Exato. Não, mas... na verdade, o SPC é que ele seja um repositório das informações positivas de crédito. Muito bom. Dessa geração. E aí a gente não está falando de tanto negativado, mas de uma população que tem bons hábitos e que conseguiu realizar seus sonhos a partir de um outro caminho. Assim seja. Flávia. O Flávio falou a questão que eu acho fundamental dos sonhos, porque na verdade a gente pensa às vezes a longo prazo em poupar, criança mesmo, e não tangibiliza uma coisa legal, porque às vezes a dívida fica com coisa muito negativa. Eu vou colocar aqui tudo, você não tem o tangibilizar. Então a gente tem visto com muitos estudos como a família, e eles colocarem, eu vou viajar, então esse dinheiro vai ser aqui para uma viagem para Disney, uma viagem para algum lugar, e trazer um pouco o positivo do poupar. Né? Não aquela questão, estou tendo uma restrição agora, mas e planejar também, né? E planejar para você ter um sonho, uma coisa que ele deseja. Então, se a família fazer junto, ou a criança, para trazer um pouco esse positivo para a mente do poupar. Poxa, olha que legal, teve um resultado mesmo, né, assim, tangível do que eu fiz. Então, senhora juíza Caroline. As crianças me deixaram mais otimista. Eu acho que o futuro é promissor. Né? Mas para a geração que não teve essa educação, é importante procurar ajuda, né? Acho que o recado principal é que não deixe a coisa piorar. Né? Falta política pública? Falta legislação? Falta. Mas o Poder Judiciário está de portas abertas. Esse tipo de aula eu tive com o meu avô, que dizia assim, não fique devendo, guarde o dinheiro, depois obtenha desconto, pagando à vista. Sabedoria, né? Então, assim, quem não teve essa informação, a gente conversa muito e observa isso. Quem recebeu dos pais, dos avós, leva uma vida mais tranquila. Quem não teve informação, acaba passando por esses percalços. Mas é importante tentar renegociar. O percentual de negociação é de quase 50%. Então, há uma luz aí que a gente pode buscar. Muito bem, vamos buscar as luzes, principalmente para quem está endividado, né, que possa saldar suas dívidas e começar uma vida nova. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Na próxima semana, mais um assunto de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.